Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui da Seja, ou que nos acompanham pelo Brasil afora, pelo mundo, pela internet, que Jesus nos envolva em sua paz. Narram os anais da história antiga que o grande magistrado de Atenas, Solon, considerado um dos 7 sábios da Grécia, certa oportunidade foi visitar, atendendo a um convite, o rei Creso da Lídia, que era considerado naquele momento da história como o homem mais rico de todo o mundo. E Creso fez questão de mostrar a Solon a suntuosidade do seu palácio, os tesouros, as joias, os jardins, muita ostentação, muito requinte. Depois ofereceu ao sábio um banquete com todos os acepipes possíveis para, no intervalo após a refeição, dirigir-se a Solon, mais ou menos nesses termos: ó nobre Solon, tu que és considerado um dos 7 sábios de toda a Grécia, dize-me, qual é o mais feliz de todos os homens da terra? Quando Creso formulou essa questão, narcisista que era, com certeza aguardava que Solon pronunciasse imediatamente o seu nome, mas, decepção, Solon, com muita tranquilidade, disse: conheci em Atenas o tal homem mais feliz. Acredito que tenha sido ele, porque este homem era muito pobre e, não obstante a sua condição socioeconômica, ele, com muita honradez, trabalhou a vida inteira, conseguiu educar todos os seus filhos, era considerado, a nosso tempo, o homem mais honesto da cidade. E quando se fez velho, sem mais obrigações para com a família, se ofereceu ao exército da nossa polis. Eu acho que esse homem foi o mais feliz de todos. Solon ficou um tanto indignado. Mas como pode um homem pobre ser considerado o mais feliz da terra? E para provocar o sábio disse: não haveria um segundo homem mais feliz? Solon fez uma pausa, como a procurar nos refolhos da memória algum outro caso. Diz: lembrei-me, em Atenas havia 2 irmãos admiráveis, porque esses meninos, esses jovens, se fizeram órfãos muito cedo. Não obstante aquela dificuldade, eles se dedicaram ao trabalho com honorabilidade e não somente sustentaram a família, a si mesmo, mas a própria mãe, que sofria de um mal. E esses rapazes, toda a cidade, com justiça, os tomaram como exemplo de pessoas extremamente felizes. E Creso, mais uma vez, engoliu em seco aquela resposta que parecia não atender à sua lógica. Mais uma vez, Solon, com a fama de sábio, trazia exemplo de pessoas simples, que não tinham as prerrogativas que ele gozava, que não dispunha do seu patrimônio e que, portanto, poderiam ser perfeitamente classificadas à conta de infelizes. Creso se achava o mais feliz dos homens e Solon arredondou seu raciocínio, dizendo assim: olha, Creso, vede bem, nenhum homem pode se considerar feliz a não ser depois de sua morte, quando os deuses definitivamente avaliarem a sua própria existência. É um velho exemplo trazido de Homero, lá na Odisseia. Porque muitos homens que se julgam felizes pelas facilidades, pelo poder,
pelo luxo, às vezes, de uma hora para outra, cai em total desgraça e infortúnio. Creso ouviu, censurou mentalmente o grande magistrado ateniense, mas narra a história que poucos anos depois, o grande Creso, rei da Lídia, se tornou um vassalo, humilhado, por Ciro, rei da Pérsia, quando ele dominou aquela região antes, sob o controle de Creso. Quem diria, um rei, agora na condição de um escravo. Poucos anos se passaram, e Creso, em plena amargura, passou em revista aqueles conceitos postos por Solon, entendendo efetivamente que as condições que estabelecemos, exteriores, para a garantia da felicidade, são extremamente frágeis. O tempo traz suas próprias modificações. Esta é uma história narrada, retomada pelo espírito Joana de Ângeles, à altura do capítulo 14 da sua obra Garimpo de Amor, Amor e Compreensão, psicografada por Divaldo Pereira Franco. E essa história vem ao encontro da proposta da exposição da noite de hoje, na medida que, quinta-feira passada, Divaldo, o médium de Joana, lançou em Salvador a sua mais nova obra, a sua obra de número 75, 75ª, Seja Feliz Hoje. E quando nós nos referimos a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, nós estamos nos referindo a uma sábia. Cada palavra, cada vírgula, cada colocação que vem de um sábio ou de uma sábia merece uma profunda reflexão. Se Joana escreve, seja feliz hoje, isso exige de cada um de nós um pouco mais de atenção. Porque Joana é, por excelência, aquela que escreve para um determinado público. Quem escreve, escreve para alguém. Para quem escreve Joana? E por que ela escreve? E o que é que ela escreve? Se observarmos, há uma evolução na sua obra, sobretudo ao final dos anos 80, quando ela inaugura, em 1989, com o livro Jesus e a Atualidade, a chamada série psicológica, que até hoje já está no 17º livro, e que, segundo Divaldo, recentemente em Vitória da Conquista, ele informou que Joana ainda pretende escrever um livro para esta série, abordando o problema da sombra psicológica, conforme o entendimento dos psicólogos junguianos. Então, Joana escreve para quem e por que ela escreve isso? E por que ela passou a escrever de forma tão explícita conteúdos psicológicos numa perspectiva espírita, harmonizada com a perspectiva espírita? Porque deve ter constatado que todos nós, ou muitos de nós espíritas, já apresentamos alguns sinais de adoecimento em termos de saúde mental, ou no universo psicológico, ou no universo psiquiátrico, ou em ambos. Portanto, de Ângeles, de algum modo, ela escreve para a comunidade espírita, assim como outras comunidades devem ter os seus próprios terapeutas. Por exemplo, a comunidade católica tem o padre Fábio de Mello, aquele que faz aconselhamento, aquele que escreve sobre conteúdos psicológicos e filosóficos. Nós espíritas temos Emmanuel e temos, sobretudo, de forma explícita, o espírito Joana de Ângeles. Os conteúdos psicológica nos apontam claramente que todos nós precisamos tomar para si essa tarefa de maior cuidado com a nossa vida psíquica. E havia uma queixa comum do movimento espírita. Ora, a nossa doutrina parece mais larga do que o entendimento de Freud, de Adler e de outros grandes da psicologia e da psicanálise. Portanto, nós nos sentimos prejudicados na medida que esses pensadores, esses teóricos, não admitem a possibilidade da reencarnação. E nós bem sabemos que grande parte dos nossos conflitos de ordem afetiva, de ordem emocional, tem matrizes em outras existências. Portanto, o terapeuta e o seu próprio teórico não nos alcançam completamente. E o mundo espiritual, em resposta ao nosso reclame, coloca à nossa disposição a obra psicológica do espírito Joana de Ângeles. Então,
Isso implica dizer que mesmo aquelas pessoas, não, mas eu estou tão saudável, estou bem psicologicamente falando, ainda assim deve tomar a leitura da obra de Joana de Ângeles, Espírito, como uma profilaxia, como uma prevenção, porque nós não sabemos das dores que eventualmente poderão nos alcançar na sequência dos anos. Quarta-feira passada, aqui na Seja, nós tivemos o psiquiatra e terapeuta Leonardo Machado. E ele apontava uma coisa de relance, uma coisa muito importante. Ele dizia, e tinha a experiência de quem está no consultório e na universidade diariamente lidando com pessoas enfermas no campo da saúde mental, ele dizia que as pessoas estão agora, os espíritas especialmente, não estão se complicando por questões de ordem moral, mas sim por questões de ordem psicológica. As quedas estão acontecendo, os deslizes, as distonias diversas estão se dando porque há uma fragilidade, há uma falha psicológica nos indivíduos espíritas. Não é concebível que um espírita, por exemplo, desvie verba pública. Esse é um conflito que o espírita não precisa passar, porque ele já tem maturidade para lidar com a verba pública e não se encantar com a possibilidade de desviá-la para os paraísos fiscais. Não é possível que o espírita sinta algum contentamento em provocar o homicídio de alguém. Isso também não é possível. O espírita já deixou esse primarismo bem lá para trás. O espírita está mais avançado, mas ainda traz consigo profundos conflitos somados às muitas existências. Alguns encaminhados, alguns bem administrados, outros nem tanto. Por isso, entendemos perfeitamente a afirmação de Leonardo Machado. E daí a atenção de todos nós para a nossa saúde mental. E Joana de Ângeles, nesse seu novo texto, Seja Feliz Hoje, retomando outros textos que ela escreveu nessa mesma direção, vai nos colocar um conflito que aparentemente não damos a mínima atenção, que é a nossa harmonia, a nossa relação, o nosso respeito para com o tempo. Via de regra, as pessoas têm uma postura de conflito com o tempo. Elas não estão ligadas ao tempo, não estão, harmonizadas com o tempo. E Joana vai perceber que um dos grandes problemas dos nossos dias é a ansiedade. É a fuga, é a negação da intensidade do tempo presente, o indivíduo se lançando para um tempo que ainda não chegou, que é o tempo futuro. O ansioso, ele quase sempre está deslocado do aqui e agora. Ele está amanhã, ele está depois de amanhã, já está no ano que vem. Alguns estão até mais atrevidamente na próxima reencarnação, já estão montando planos, etc. E assim vai. Depende do grau da ansiedade. Mas nós aprendemos com Joana que é indício de saúde mental, que é indício de equilíbrio, o ato de alguém estar enraizado no tempo momentâneo, no tempo agora. Algumas pessoas fazem um movimento contrário. Elas ficam no saudosismo, elas se nutrem do passado. Parece que elas trazem consigo um verdadeiro museu e ficam polindo as peças daquele museu. Às vezes traumas, às vezes dores, conflitos, perturbações da adolescência, da infância, da vida passada, e a pessoa tem uma postura quase de reverência à sua própria dor. E fica ruminando, maquinando, pensando e repensando certas memórias dolorosas e doentias. É um certo saudosismo. E aí nos pensamos as muitas fugas, a N estratégias do indivíduo escapar da intensidade do momento presente. Primeiro, já se fala nessa perspectiva do lufa-lufa, do corre-corre, do tempo sem tempo, da correria que todos nós passamos, dessa quase gula que temos de viver várias reencarnações num momento só. A pessoa que às vezes quer ver 10 vidas numa só, é aquela coisa, quando você percebe, a pessoa tem pauta para 3 dias, quer viver num dia só. Ela tende a se frustrar. No final do dia, ela está muito chateada consigo mesma, porque diz, olha só dei conta de 30% da minha agenda, mas também aquela agenda era para 3 pessoas ou para 3 dias, ela queria vencer num dia só. E às vezes até consegue, mas vai conseguir alinhavando cada coisa, sem viver intensamente cada momento. Divaldo Pereira Franco conta que certa vez, quando esteve em Toledo, na Espanha,
ele teve que se hospedar em uma determinada acomodação que ficava distante do centro da cidade, como se fosse na região metropolitana. Então alguém foi designado para buscá-lo lá no hotel. E era preciso fazer um deslocamento de alguns minutos entre esse local e o espaço do centro de convenções. E o motorista vinha conversando com Divaldo de forma muito distraída e falando de tudo. E Divaldo disse: pare o carro imediatamente. Ele pensou que Divaldo, como Divaldo é médio, tem essas coisas estranhas, deve ser um transe. O que é que esse homem vai virar agora? Né? Ficou assustado. Pare o carro imediatamente, por favor. Aí o homem parou, disse: bom, ele é médio, né? Eu não sei bem o que é isso, eu tenho que obedecer. Né? Divaldo sai do carro e simplesmente se dirige a umas plantações de girassóis, que se perdia de vista, e de tulipas, nas margens da rodovia. Aí o homem disse: esse homem é louco, porque ao invés de estarmos nos deslocando em direção a Toledo, ele se dá o direito de parar e ficar olhando para essa plantação que não tem nada. E Divaldo percebe que no meio da plantação está o espírito Joana de Ângeles. Observe, Divaldo, veja a beleza dessa plantação, aquelas tulipas alinhadas, aqueles girassóis. E ela lembrou uma sentença de Madre Teresa de Calcutá. Diz assim: isso aqui é a assinatura de Deus, a beleza. Aí o homem se aproximou de Divaldo, né? O senhor está bem? Estou ótimo, agora estou melhor ainda. Mas como o senhor está melhor? O senhor estava no carro comigo, pediu para interromper a viagem, eu não entendi. Mas o senhor não está percebendo? Veja a beleza desses campos. Pare um pouco, foque, atente, veja a poesia na forma de jardim aberto. Aí o homem: como assim? Isso, olhe para esses girassóis, olhe para essas tulipas. O homem começou a olhar numa atitude contemplativa, de estesia, e disse: engraçado, eu faço esse trajeto 4 vezes ao dia e nunca parei para atentar para isso. O que é a banalização do espaço e do tempo. Nesse corre-corre, a pessoa não percebia que tinha as margens da própria rodovia ladeadas por jardins abertos. E que ali ele podia perfeitamente se entregar a uma experiência espiritual profunda. Mas aquilo era uma banalidade. É a vida ciclópica. E aí, cada um vai encontrar, muitas vezes, mecanismos para negar essa abertura aos momentos poéticos na própria vida, essa desaceleração necessária, essa focalização, essa intensificação. Porque nós sabemos, como espíritas, que existe uma memória permanente. Nós somos capazes de recordar não somente o que nos aconteceu na atual existência, mas também em vidas passadas, em vidas remotas. Todas as memórias estão conservadas. E no momento ideal, quando for conveniente, o mundo espiritual poderá provocar o destampar dessas memórias. Mas existe uma regra para que uma memória seja mais ou menos avivada. Há memórias fracas, há memórias mais intensas. Quando nós experimentamos qualquer momento, investimos nesse mesmo momento uma profunda emoção, nos entregamos, aquela memória fica como um traço vivo no perispírito, segundo os estudiosos, segundo os teóricos espíritas. No perispírito e para sempre. Aí está a grande questão. Nessa inquietação em que vivemos, a marca é a superficialidade. E as nossas, via de regra, as nossas experiências, as nossas memórias, as nossas vivências são rápidas. Não tem investimento emocional. Então, rapidamente nós esquecemos. Se alguém, no exercício psicológico, diz assim: vamos recordar, repassar o dia de hoje, alguém já não lembra mais o que eu fiz pela manhã, nem o que eu dia, já apaguei. Um outro fator agravante que hoje Rossandro colocava aqui quarta-feira à noite, na sua palestra, quando ele informava a existência de um aplicativo que é capaz de mensurar, de medir o número de horas que nós ficamos ao celular, no WhatsApp e outras redes sociais. É um relatório assustador, porque a pessoa nem imagina quando sai lá a leitura, tudo isso. E normalmente
cultura chinesa, você com um suplício, você não consegue brecar a coisa, porque já é uma compulsão, um impulso automático. Já pensou se você em casa fosse atender ao seu telefone fixo a cada segundo? Toca, você vai lá, é a mesma coisa. Você está lá no seu mundo psicológico, alguém manda uma mensagem, uma imagem, e você abre mão da sua agenda e vai dar ouvidos àquela coisa. Portanto, a sua alma vai investir a atenção naquele estímulo. Daqui a pouco mais um. E essa quantidade é uma ameaça à qualidade, à intensidade. Por isso, é preciso que todos nós estejamos bastante vigilantes para não desperdiçarmos o fluir das horas e esquecermos que somos espíritos imortais e que precisamos de excelentes memórias para mantê-las para sempre. Até lembra aquele princípio do filósofo Nietzsche, do eterno retorno. Quando fizer alguma coisa, Nietzsche lembrava mais ou menos assim: faz de conta que essa coisa vai ser repetida infinitas vezes. Então tem que ser uma coisa interessante, tem que ser algo gratificante. E mesmo as dores, elas precisam ser percebidas com uma certa intensidade para nos educar, para evitar que a gente sofra novamente. Nós, ontem, ao estudarmos Mestre de Amor, eu e Elizabeth, ela nos chamava a atenção para um detalhe interessante que já tínhamos percebido também com Denise, que Joana de Ângeles, sobretudo o espírito Joana de Ângeles, nas suas psicografias por Divaldo Pereira Franco, sobretudo nas obras dos anos 70, dos anos 60 e 70, Joana costumava encerrar os seus textos recordando aquele episódio da Sexta-feira da Paixão. Mas é tão recorrente, quando a gente lê Rumos Libertadores, quando lê Mestre de Amor, quando lê Sol da Esperança e outros tantos textos escritos por Joana, por Divaldo, a gente vai constatar que quase sempre ela caminha para esse fechamento de Jesus, no dia ou da ressurreição, ou no dia da crucificação, e vai colocando normalmente um epíteto para Jesus. E a gente se pergunta, mas por que esse espírito recorre tanto a essa imagem? A resposta é óbvia, porque muito provavelmente ela, e está muito bem posto lá pelo evangelista Lucas, ela é uma das mulheres piedosas, uma daquelas mulheres que acompanharam Jesus na Via Crucis. Então ela viu essa cena ao vivo, a cores, em 3 dimensões, em todas as dimensões possíveis, e isso ela investiu de tal modo a sua atenção que isso impactou para sempre e ficou eternamente na sua retina espiritual. Então, é tão forte essa memória que ela deixa escapar em sucessivos textos. Diferentemente de outras pessoas que talvez estivessem ali indiferentes em Jerusalém naquele dia, naquela sexta-feira de Nissan ou de Abril, que tomaram aquele episódio como uma coisa banal. Mas Joana e as outras mulheres piedosas, Verônica e as Marias, elas com certeza, como que se quisessem guardar para sempre aquela imagem, investiram toda a sua emoção e por isso registraram fortemente na alma o que aconteceu. É o inesquecível, o incancellabile, como dizem os italianos. Exatamente isso. Às vezes nós pensamos, as pessoas fazem o contrário, estão num ambiente assim tão bonito, tão agradável, deixa eu bater uma foto, 500 fotos daquele jardim, mas elas não param, elas levaram tanto tempo batendo foto, e não pararam para fruir o jardim, que é uma fruição, é uma estesia. Deixa eu sentir o jardim, deixa eu fotografar o jardim na minha mente, na minha alma, de modo que daqui a 10 anos eu vou recordar a emoção que eu senti ao estar nesse jardim, ou estar com essa pessoa. Mas é tanta foto, depois entra um vírus e estraga as fotos todas, ela nem recorda o que aconteceu, o que se deu, porque a alma não estava engajada, envolvida com aquele momento. E nessa perspectiva, mais uma vez, vem o problema da felicidade. O indivíduo vai deslocar a felicidade para um momento que não seja o presente. Eu haverei de ser feliz amanhã, ou eu já fui feliz ontem, na vida passada? Daí a expressão de Joana, seja feliz hoje, que é o tempo que nós dispomos. Joana, nesse mesmo livro Garimpo de Amor, que citamos agora há pouco, no prefácio, ela vai retomar o problema da felicidade e falar que é uma questão de valoração. Ela diz que na Pérsia, na cidade de Golconda,
há uma jazida que tem muito minério e, historicamente, se sabe que dali partiram os grandes diamantes que achamos que coroaram as pessoas mais felizes da Terra. Por exemplo, aquele diamante de 37 gramas, o Orloff, ou Príncipe Orloff, que foi um diamante que custou muito sangue, foi roubado de um templo hindu, e na sequência, século XIX, alguém ofereceu à rainha Catarina II, no tempo dos czares da Rússia, e que hoje esse tal diamante está no Museu do Kremlin, na Rússia, em Moscou. Um outro diamante também notável, aquele que em 2002 o mundo inteiro acompanhou na cabeça da rainha mãe da Inglaterra, a rainha Elizabeth, que é o diamante Koh-i-Noor. E esses diamantes todos, muitas pessoas acham, essas pessoas que usaram o diamante, a rainha Catarina II e a rainha Elizabeth, a mãe, com certeza eram muito felizes, porque tinham na cabeça o diamante, na coroa. E Joana de Ângeles, uma obra também dos anos 60, acho que 65, Espírito e Vida, vai informar que muitas dessas rainhas e reis reencarnaram com hidrocefalia, a cabeça enorme, cheia de água. Porque chegaram no mundo espiritual achando que eram reis e criaram uma espécie de coroa no perispírito e precisam drenar isso em corpos disformes. Para nós não é chocante, porque quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, Meu Reino não é deste mundo, vai perceber que tem um desfecho, um depoimento, uma rainha de França, e essa rainha dizendo que chegou ao mundo espiritual e ficou assim, abismada, ao constatar que o seu mais pobre, o seu mais humilde servo estava na condição mais luminosa do que a dela. A frustração que ela teve de não ser reconhecida como rainha de França no mundo espiritual, muito pelo contrário. Então é a história dos felizes. E Joana vai dizer que nessa cidade de Golconda, onde tem essa mina, ali no seu entorno, havia um homem simples, que tinha lá os seus camelos, tinha a sua pequena propriedade, na sua propriedade corria um córrego, e esse homem vivia em paz, até que um dia lhe pediu guarida um religioso que passava em peregrinação. E sendo aceito em seu lar, após o repasto da noite, o religioso sentou-se junto àquele homem e disse: Homem, tu és feliz? E o anfitrião disse: Sim, eu sou feliz. Eu tenho a minha família, eu amo a minha família, eu sou amada por ela, pela esposa, pelos filhos, eu disponho de camelos, eu disponho do essencial para comprar os mantimentos, e foi elencando aquilo que tornava a sua vida pacífica, tranquila. Mas homem, você tem diamantes? Diamantes? Diamantes. Mas o que são diamantes? Você desconhece diamantes, pedras preciosas? Eu não sei o que é isso. Então você não é feliz. E aquele homem que era feliz até aquela noite, a partir de então, estabeleceu consigo mesmo um conflito profundo. Eu não sou feliz, porque eu nem conheço, nem tenho diamantes. No dia seguinte, o religioso em peregrinação toma a refeição matinal, se despede, mas antes o alfineta. Lembra, homem, lembra-te, não és feliz porque não tens diamantes. Procura os diamantes. E o homem ficou mais aturdido. Assim que o religioso saiu, ele tomou uma resolução: eu preciso encontrar esses tais diamantes, porque eu preciso ser feliz. E imediatamente, de forma precipitada, ele vende a propriedade, faz com que a sua esposa e os filhos sejam entregues a um irmão que morava nas imediações, e enfim, faz uma bagagem mínima e parte em busca dos tais diamantes. Na sequência dos anos, ele vai perdendo tudo que tinha acumulado por força da venda, vai se desgastando e, por força das intempéries, cai em termos de saúde e termina desencarnando.
A família cai em desgraça. Os filhos são vendidos, a esposa, enfim, cai em completa desgraça. E aquele seu lar antes, agora tinha um novo proprietário. Quase 10 anos depois, aquele mesmo religioso voltava por aquela região. E percebeu o lar que há 10 anos atrás tinha lhe abrigado por uma noite. Ele bate a porta e percebe que agora há um novo ambiente, há qualquer coisa diferente, há um novo proprietário. O religioso se explica e mais uma vez pede guarida por uma noite e somente por uma noite. É acolhido e repete praticamente a mesma agenda de 10 anos atrás. Mas, diferentemente do morador anterior, o novo morador, o novo proprietário, tinha junto à sala de estar uma lareira. E esse novo proprietário conversava tranquilamente com o religioso, até que o homem, com um olhar de lince, atinou para algo reluzente junto à lareira. O que são aquilo? São aquelas coisas. Aí o homem, que coisas? Ali na sua lareira estão brilhando aquelas coisas, aqueles elementos ali. Mas o homem disse, são pedras que eu achei bonitas, lá no meu quintal, junto ao córrego, os animais pisam, e algumas delas reluzem tanto, são tão bonitas, que eu trouxe para colocar na minha lareira para enfeitá-la. Mas um momento, o homem se aproximou, mas isso são diamantes, você tem diamantes em seu quintal? Diamantes? É. E aí o religioso explicou, você é um homem muito rico, você tem diamantes em seu quintal. E aí no dia seguinte, o religioso parte, e aquele homem volta ao córrego e constata que havia muitas pedras semelhantes àquela que ele já tinha incrustado na parede da lareira. E essa é a lenda de Golconda, na Pérsia, onde surgiu uma das maiores minas do mundo de diamante. A conclusão de Joana de Ângeles é que todos nós, ou muitos de nós, melhor dizendo, nos assemelhamos ao primeiro morador, que dispomos desses amantes dentro da nossa própria alma, mas não dispomos de tempo para identificá-los e para deles cuidar. É muito sério tudo isso. Se Joana está apontando, é porque ela com certeza fez um diagnóstico e está nos poupando de dificuldades maiores. E é preciso que a gente efetivamente revisite aí a perspectiva que é a razão de ser desse texto, o problema da felicidade. Porque Joana, em outro texto, o Encontro com a Paz e a Saúde, quando ela trata do problema da felicidade e dos seus fundamentos psicológicos e espirituais, ela vai nos dizer que, recuperando a questão 917 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é uma ameaça à felicidade. É o egoísmo, talvez, que nos faça correr tanto e a gente, enfim, não dá a devida atenção ao minuto do agora. Por outro lado, Allan Kardec, na questão 920, vai nos alertar que, às vezes, nós temos uma visão inflacionária da felicidade. Nós queremos aquela felicidade perfeita dos deuses gregos, do Olimpo. No entanto, nós esquecemos que somos espíritos em evolução, um planeta de expiações e provas, e que a nossa felicidade, de algum modo, ela comporta dificuldades. Nós temos dificuldades, mas isso não impede de sermos felizes. Os espíritos vão dizer que nós temos mecanismos para suavizar essas provas e tornar a nossa vida a mais feliz dentro do possível. Quando nós lemos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, ali nós percebemos que Allan Kardec coloca 2 textos interessantes: causas anteriores às aflições e causas atuais, mostrando claramente que, numa perspectiva espírita, todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Não existe aquela concepção mágica de destino da mitologia, que os deuses, por uma questão de capricho, nos empurraram para um sofrimento ou para uma aventura, absolutamente, de forma arbitrária. Nós temos a vida que construímos. As dificuldades que atravessamos hoje
São resultado das opções equivocadas ou acertadas que tomamos lá atrás, seja em vidas passadas, seja na atual existência. Mas nós também podemos pensar esses textos numa perspectiva otimista. Na medida que vivermos de forma mais lúcida, nós faremos opções maduras e não somente os dias atuais, mas os dias futuros desta mesma existência ou das próximas, nós temos todas as condições de atingirmos um grau mais sofisticado, mais avançado de felicidade. E isso implica, necessariamente, passarmos por essa relação harmônica com o tempo, essa aceitação de o tempo ter o seu próprio compasso. Os gregos tinham para o tempo um deus, que era o deus Cronos, e Caetano Veloso, para fazer justiça, até fez uma composição para homenagear esse deus. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, e começa a cantar tempo, 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 tempo. Se Caetano compôs uma música, é porque esse senhor tempo existe. Mas algumas pessoas têm uma relação com o tempo detestável, achando que o tempo passa logo, quero chegar ao dia de amanhã, porque o dia de hoje, enfim, parece muito favorável. Paulo dizia que sabia ser feliz na abundância, mas também na pobreza, nas dificuldades. Mesmo em dificuldade, é possível ser feliz. E ele teve uma experiência muito forte, porque bem sabemos que quem lê a obra Paulo Estevão, psicografada pelo Espírito Emmanuel, vai perceber o quanto Paulo teve robustez psicológica para fazer uma reengenharia na sua própria alma, a ponto de saber dar novos significados a um passado tortuoso. Porque as pessoas têm uma visão muito limitada. Quem lê Atos dos Apóstolos concebe o apóstolo Paulo como um grande bandeirante do Evangelho, como um indivíduo dedicado às coisas espirituais, mas Paulo tinha desejos e tinha paixões muito assemelhadas às nossas. Emmanuel humaniza Paulo. As quedas de Paulo não se deram tão somente no sinédrio, na perseguição aos cristãos. Paulo sofreu uma queda afetiva profunda. Paulo fez uma recusa. Ele rejeitou a própria noiva, a belíssima, a adorável Abigail. Emmanuel mostra a beleza daquela união, daquela afetividade, e como Paulo, num gesto de extremo orgulho, rompe com a noiva no momento que ela mais precisava do seu amparo. É um outro golpe, e que com certeza ele, sendo uma pessoa humana como todos nós, levou consigo essa dor, esse espinho dentro da própria alma, e deve ter feito um esforço enorme para aceitar o grande equívoco que fez na recusa à noiva Abigail. Porque é um outro conceito grego aí. Nós temos o tempo linear, o tempo cronos, o tempo do relógio, do calendário, mas os gregos dizem que nós temos também o tempo kairos, que é o tempo oportunidade. É uma janela, é um portal que se abre. Há uma situação que se apresenta em nossa vida que precisa ser abraçada, e se não o fizermos, como fez Paulo em relação a Abigail e a outros episódios, nós teremos dificuldade depois de fazer um alinhamento com a própria consciência. É o kairos, que é um tempo mais denso do que o tempo cronos. E, retomando Joana de Ângeles, nós gostaríamos aqui de ler brevemente algumas ponderações da mentora, num textinho que ela escreveu, textinho pelo tamanho, não é pela qualidade, que ela escreveu em 1986, publicado em 87, Alegria de Viver. E ela dedica o capítulo 17 a viver agora. E aquela época, há quase 30 anos atrás, há 29 anos, ela já alertava, nós espíritas, nós que somos os leitores dela. Os livros de Joana de Ângeles estão aí na livraria e na internet para compra de qualquer um. São 75 obras nos aguardando à disposição de lê-los, de entendê-los, de estudá-los e de algum modo, metabolizarmos e catabolizarmos isso em termos de musculatura moral e espiritual. Então, Joana escreve o seguinte nesse Viver Agora: quanto essa dificuldade nossa de lidar com o tempo. Este é o teu momento de viver intensamente a realidade da vida. Desnecessário recordar que, agora, o teu momento presente é relevante para a aquisição dos bens inestimáveis para o Espírito Eterno.
Aí nos lembramos de Paulo, naquela sentença: eia agora, que Emmanuel trabalha muito bem na obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, quando Emmanuel vai dizer que há pessoas que têm aquela disposição doentia da procrastinação, de empurrar com a barriga, na expressão popular, de deixar para amanhã, é amanhã, amanhã, e o amanhã nunca chega. Quando eu me aposentar, quando não sei o que, são tantas as possibilidades, e pode acontecer um desastre no meio do caminho. Há muito desperdício de tempo que se aplica nas considerações do passado como em torno das ansiedades do futuro. A tomada de consciência é um trabalho da atualidade, de valorização das horas, de realização constante. A vida é para ser vivida agora. Postergar experiências significa prejuízo em crescimento na economia da vida. Antecipar ocorrências representa precipitação de fatos que, talvez, não sucederão conforme agora tomam curso. As emoções canalizadas em relação ao passado ou ao futuro dissipam ou gastam a energia vital que deve ser utilizada na ação do momento. E segue o texto nessa obra Alegria de Viver. É uma conclamação que ela nos faz a termos essa boa disposição de focalização no tempo presente, nesse instante que passa agora e não volta mais. É uma qualidade que nós precisamos recuperar. Divaldo Pereira Franco conta um episódio interessante sobre essa focalização no tempo e espaço, de uma funcionária. Ele trabalhou no IPASE, lá em Salvador, por muitos anos, até se aposentar, porque isso faz parte da nobreza dos médiuns, que não recebem nenhum salário pelo seu trabalho de psicografia ou qualquer outro. Eles têm uma vida honrada e são, na vida civil, têm um emprego. Então, Divaldo conta que com a colega de repartição, da sessão em que ele trabalhava, era objeto de chacota das amigas, porque ela era, assim, uma pessoa que a natureza não tinha caprichado muito, entendeu? Eu estou sendo aqui, meio efemístico. O cabelo não era muito interessante, ela tinha um excesso nas laterais, aquela coisa toda, então ela era aquele pacote de dificuldades. E aquela senhora já estava avançada nos anos, naquele tempo a mulher chegando aos 40 e não tendo aparecido um partidão, era um caso perdido, nos anos 70. Hoje nem tanto, por força de 1000 coisas, as mulheres de 40 parecem ter 20 e assim vai. Há uma dificuldade enorme de a gente conseguir hoje identificar a idade de uma mulher. É preciso pedir ao mentor espiritual dela, porque ela não vai dizer, e se o rapaz do cartório disser, ela manda assassiná-lo, porque ela não quer revelar para ninguém. E quando revela, revela naquela coisa falsa, dá um desconto de 10 anos, 15 anos, 20, etc. Mas enfim, aquela senhora quarentona era um problema, e todas as amigas diziam: essa aí, coitada, vai ficar, para a titia, não tem a menor chance, porque é muito feia, isso, aquilo, outro. Enfim, a mulher não tinha aquelas qualidades previstas para alguém que era a beleza dos anos 70. E as moças lá assanhadas, achando que tinham mais possibilidades. Até que, determinada vez, alguns meses se passaram, os comentários foram se avolumando, ela aparece na repartição de braços dados com um verdadeiro Apolo. As moças tomaram um susto. Aquele rapaz devia ser contratado, ela devia ter gasto dinheiro de vários meses para contratar aquele moço, para ele comparecer. E ela disse de boca cheia: esse aqui é o meu noivo. Então, isso é um caso psiquiátrico. Ela não sabe o que é a palavra noiva, esse rapaz, enfim, algum problema. E quando o rapaz começou a falar, a voz era bonita, batia com o corpo delineado, a presença, a simpatia. Não tinha lógica. Aquela criatura tão disforme com um homem tão bonito. Parecia um absurdo. Aí, ela explicou para Divaldo, e Divaldo teve a oportunidade de esclarecer as fofoqueiras de plantão lá da repartição. Mas Divaldo, conta para a gente, nós que estamos em dia, naquele tempo as mulheres usavam laque, para manter o cabelo mais ou menos amarradinho, hoje são as chapinhas, e tinham recursos, e tinham a cosmética própria, e elas se caprichavam, e elas gastavam muito dinheiro com esses recursos. Divaldo, como é que esse rapaz se encantou por ela, e nós aqui, vamos ficar para o caritó, dizia elas, que era a expressão popular. Olha, Divaldo,
Tem alguma coisa errada com a natureza. Fale com seus espíritos, o mundo está louco, os rapazes enlouqueceram, porque ninguém presta atenção na gente. E ela aparece com esse homem noivo, Divaldo. Isso não é justo. Você procurou saber com ela o que é que ela tem, o que aconteceu? Eu disse, eu tive a oportunidade de conversar com ela, e ela me disse que ela sempre ia e voltava da repartição usando o transporte público. E ela, certa vez, entrou no ônibus, sentou-se, e ao lado dela sentou-se aquele rapaz, aquele Apolo que vocês viram, né? E o rapaz parecia um tanto ansioso e percebeu que ela tinha um relógio, uma braceleta bonita e tal, e perguntou de forma muito gentil, a senhora é capaz de me dizer que horas são? E ela disse de forma educada, com muita gentileza, pois não, são 4h20. Divaldo, o rapaz disse que quando ouviu aquela voz, parecia aquela voz de mulher da FM misturada com mulher do aeroporto, né? Ele ficou assim, atarantado, disse, onde eu escutei essa voz? Ele desceu do ônibus, mas não conseguiu esquecer a voz. Ela falando teve o efeito de provocar um afloramento de memórias profundas. Ela disse, conheça essa voz de algum lugar. Ele nem atentou se ela estava um pouco com excedente na lateral, etc, etc. Nem percebeu isso. Como é que estava o cabelo dela, se tinha mais ou menos laque, se estava, enfim. Ele desceu do ônibus e no outro dia ele fez questão de esperar o mesmo ônibus na mesma hora, para poder ver a dita cuja. E na sequência ele ficou contemplando aquela deusa, né? E dali surgiu um namoro, ele se declarou, etc, etc. Esse namoro tinha evoluído para um noivado. Exatamente porque ele soube e ela souberam dar a intensidade. Naquele momento que ela falou, ele com certeza disse para si mesmo, eu sou todo ouvidos. A alma toda dele ouviu aquela voz, teve um poder de penetrar, uma alma falou para outra alma. Aquele instante não foi um instante banal, foi um kairós. E naquele momento, ele e ela disseram, sejamos felizes hoje. Ela não esperou se aposentar do IPASE. Ela não esperou fazer um regime e perder o excesso lateral. Ela não esperou, enfim, fazer um tratamento para disciplinar aquele cabelo, né, que não tinha jeito. Hoje. Então, esse é o grande segredo, daí porque Joana diz, não malbaratemos mais o tempo. Não desperdicemos as horas. É preciso que a gente possa desacelerar a agenda e viver intensamente cada instante, porque nós estamos construindo a nossa própria memória espiritual. Daí porque o Espírito Emmanuel escreve um texto belíssimo, chamado Teu Livro, nos alertando que queiramos ou não, conscientemente ou não, nós estamos escrevendo o livro da nossa existência. É uma página a cada dia, diz Emmanuel, e elas vão se avolumando e o volume vai crescendo e vai se juntar um grande compêndio das muitas vidas. Então não pode ser uma hora, um instante, um segundo, não pode ser uma experiência banal. O Espírito Emmanuel, encerrando aqui a nossa fala, tem um textinho chamado Textinho pelo Tamanho, porque é livro de bolso. Esses espíritos não têm nenhum textinho, no sentido de volume, mas tem um textinho chamado Hoje. E Emmanuel vai nos alertar no prefácio que um dia é composto de 1440 minutos. São 1440 oportunidades de valorizarmos o instante, o agora. Outro dia eu estava numa experiência de banalização do tempo e abri Fonte Viva, de Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e me deparei com a mensagem Sementes. E o Espírito Emmanuel diz exatamente isso. 1 minuto é uma semente. E nenhuma semente pode ser desprezada. Portanto, que todos nós possamos, atendendo essa nossa psicóloga de plantão, que é a Joana de Ângeles, que desce das altas esferas em nosso socorro, ler os seus textos, abraçá-los e colocá-los no refolho da alma. Encerrando, gostaríamos de lembrar o poeta João Cabete, nesses dias difíceis e que perdemos muitas vezes os parâmetros para entender a densidade das horas, dessa fase de transição. João Cabete, no seu poema Sinal dos Tempos, diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer-nos tua paz. Só tu és o nosso abrigo
que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, as criancinhas pedem pão, os homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor mais profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muita paz.